Deus, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Continuamos ainda no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Acabamos uma campanha no domingo sobre o livro de Apocalipse, mas nós estamos estudando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, as quais o Senhor Jesus escreveu, que nós cremos que tem mensagens muito importantes para a igreja dos nossos dias. Apocalipse 2, a partir do versículo 18 até o 29. Quem já está comigo diz amém. Apocalipse 2, a partir do 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. Eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos, queridos, na 4ª igreja. Aqui o Senhor Jesus orienta João a escrever. Primeiro nós estudamos sobre a igreja de Éfeso, uma igreja com características admiráveis, mas que havia abandonado o seu primeiro amor. Logo em seguida a gente estudou sobre a igreja de Esmirna, uma igreja inserida em um lugar de intensa perseguição religiosa, tanto dentro da igreja, os chamados sinagogas de Satanás, como perseguições fora da igreja, aqueles que eram escravos ou fiéis à adoração e culto aos imperadores, que muitas vezes obrigava os servos de Deus também a prestarem adoração aos imperadores. E na igreja de Esmirna morreram muitos
por amor e pelo seu testemunho ao Senhor. Em seguida nós estudamos sobre a igreja de Pérgamo, a igreja onde estava inserida o trono de Satanás. Uma igreja que estava em um lugar altamente pagão, cercado de idolatria, prostituição, tudo que era de ruim estava ali em Pérgamo, ao ponto do Senhor dizer: aí no meio de vocês está o trono de Satanás. Uma igreja altamente mundana. Existia ali naquela igreja aqueles que seguiam a doutrina dos nicolaítas e dos de Balaão. Estamos agora diante de uma igreja por nome Tiatira, colônia da Macedônia, na Ásia Menor, fundada por Seleuco I. Era uma cidade de intenso comércio, né? Se destacava pelo seu poderio econômico. Não era uma cidade onde havia perseguição religiosa. Ela se destacava, sobretudo, pela fabricação, né, de tecidos, tintura, cerâmica. Era próspera na produção e comércio da época. Os tecidos eram os mais importantes produzidos naquela época, conhecida como produtora de púrpura. Possuía importantes corporações de artesãos. A cidade possuía vários templos de divindades pagãs também. Existia ali o templo da deusa Artemis. Existia ali a profetisa Sambate. E existia ali também o deus Apolo, filho de Zeus, que era um dos mais prediletos das pessoas que ali estavam. Profeticamente, essa igreja é geralmente relacionada à idade das trevas, ou à era das trevas. Certamente quem já estudou história ouviu falar um pouco sobre este período, que foi um período tenebroso, um período aproximadamente entre 600 e 1500 depois de Cristo, onde nessa época a idolatria, o culto às relíquias e aos santos, né, as imagens de escultura, o sacrifício da missa, o batismo de crianças, o celibato clerical e muitos outros dogmas de homens foram introduzidos no seio de algumas igrejas que acabaram comprometendo a sua verdadeira doutrina. Então Tiatira, atualmente, ela foi substituída pela cidade de Akçar, na Turquia, onde ali só restam ruínas de uma lembrança de uma cidade outrora florescente, mas que agora perdera o brilho por conta que honrou mais a criatura do que o Criador. E a igreja em Tiatira, ela provavelmente chegou ou foi fundada, né, através da pregação de uma mulher chamada Lídia, que foi evangelizada por Paulo em Filipos. Essa mulher havia regressado para sua terra natal, conforme registra lá Atos capítulo 16, 14. E ao retornar, né, para Tiatira, tudo indica que Lídia, ela pregou as boas novas de salvação às pessoas daquela cidade, dando início ali aos trabalhos da igreja em Tiatira. E o apóstolo Paulo haveria de confirmar o trabalho ali estabelecido em sua terceira viagem missionária, conforme registra Atos 19:10, quando ele viaja novamente para a Ásia. O período dessa igreja é o maior, o mais extenso de todos. A carta a essa igreja é a mais extensa de todas, se você for observar. E a mensagem a essa igreja também é uma das mais duras de todas. Então nós vamos começar a falar sobre cada parte desta carta. Primeiramente,
como em todas as cartas, o Senhor ele começa se apresentando. Então no versículo de número 18, o Senhor começa a se apresentar. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao bronze polido. Observando os estudos dessas cartas, nós sempre observamos que o Senhor ele se apresenta de uma forma relacionada a um contexto que estava acontecendo e aquilo que ele iria declarar como correção ou como repreensão, e a forma como ele traria juízo para aquela igreja que não se arrependesse. Então, primeiramente, o Senhor se apresenta aqui como o Filho de Deus. É a primeira expressão que aparece aqui em Apocalipse. É a primeira vez que Jesus, a única vez, na verdade, que Jesus se apresenta como o Filho de Deus. Existem várias declarações aqui em Apocalipse que mostram que Deus é Pai de Jesus. Mas aqui é a única vez em que Jesus se apresenta como o Filho de Deus. Por que que Jesus fala aqui, ele se apresenta a essa igreja como o Filho de Deus? Jesus aqui, queridos, está estabelecendo a sua autoridade. Ele está dizendo: eu sou filho de quem tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Portanto, eu tenho autoridade porque eu sou o legítimo filho de Deus. Eu tenho autoridade. E ele continua: que tem olhos como chama de fogo. Jesus se apresenta aqui como alguém que tem olhos como chama de fogo. Esses olhos simbolizam o seu poder para conhecer a profundeza de todas as coisas. Nada escapará aos olhos do Senhor, que penetram no mais profundo e escondido, trazendo tudo à mais clara luz. Ele é onisciente e tudo sabe, tudo vê, tudo conhece. Hebreus 4,13 vai dizer que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então Jesus se apresenta a essa igreja dizendo: olha, eu sou o Filho de Deus, eu tenho autoridade. Olha, os meus olhos são como chama de fogo. Eu conheço todas as coisas e penetro no mais profundo e escondido. E Jesus diz também, esses olhos como chama de fogo também simbolizam o seu poder para julgar. Sim, Jesus virá trazer castigo a todo pecado. Jesus, com seus olhos flamejantes, estabelece juízo reto e verdadeiro sobre todas as situações humanas. Terceiro, Jesus se apresenta como alguém que tem pés semelhantes ao bronze escondido. Aqui, queridos, Jesus está simbolizando o seu julgamento. Ele está dizendo: eu sou juiz. Eu sou o justo juiz. Eu sou o supremo juiz de todas as coisas, e em breve virei submeter a severo julgamento tanto Jezabel como aqueles que adulteram com ela. Seus pés pisarão o lagar da ira de Deus. Lagar é local onde as uvas eram pisoteadas.
E as uvas aqui serão os ímpios. E no lagar da ira de Deus, o suco que vai sair quando o justo juiz pisar o lagar, na verdade, é o sangue que vai ser extraído. E aquele sangue que está lá nas vestes de Jesus, quando diz que ele tem o seu manto salpicado de sangue, esse sangue, irmãos, não é o sangue derramado na cruz, é o sangue dos ímpios, daqueles que vão ser pisados por ele. Pois é, parece ser duro isso, né? Mas é a verdade. É isso que vai acontecer de fato. Apocalipse 14:20 vai dizer: o lagar foi pisado fora da cidade, Jerusalém, para não sujar, não macular a cidade santa. Foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, ou aproximadamente 300 quilômetros. Esta passagem da Escritura mostra o julgamento de Deus contra as nações na batalha do Armagedon. Os exércitos das nações serão pisoteados pelo homem dos pés, semelhante ao bronze polido. Em resumo, Jesus se apresenta a essa igreja da seguinte forma: eu sou o Filho de Deus, portanto eu tenho uma autoridade sobre todas as coisas. Eu tenho olhos como chama de fogo, portanto eu conheço todas as coisas, eu sei de tudo, não existe nada que escape ao meu conhecimento. E eu virei para julgar o pecado, porque eu sou o justo juiz que julga todas as coisas. Eu vou pisar o lagar da ira de Deus. Versículo 19. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Irmãos, essa igreja tinha valorosas qualidades. Jesus aqui, ele reconhece as grandes características, qualidades da igreja de Tiatira. Era uma igreja amorosa, era uma igreja que tinha amor, era uma igreja que tinha boas obras realizadas, tinha serviço prestado ao reino, ela era rica em boas obras, tanto quanto Éfeso. Tinha amor, porque o amor era a base das suas boas obras, mas o seu amor, infelizmente, ainda não era perfeito como o amor de Filadélfia. Era uma igreja que tinha fé, que era demonstrada pelas suas obras. Era uma igreja que perseverava, era uma igreja que tinha perseverança, tinha paciência e habilidade para conservar a sua fé, para conservar o bom ânimo, mesmo diante das perseguições que enfrentava. Parecia ser tudo perfeito se a carta acabasse aqui. No entanto, a carta continua. E a continuidade desta carta revela que havia um mal severo naquela igreja que precisava ser corrigido. E o Senhor Jesus repreende esta igreja no versículo 20. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então, queridos, o grande problema enfrentado pela igreja de Tiatira é que existia no meio dela uma falsa profetisa conhecida como Jezabel. Talvez esse nome Jezabel não seja o nome real desta mulher,
Mas no mínimo este nome Jezabel retratava o seu caráter, porque existiu no Antigo Testamento uma mulher com este nome. E essa mulher foi um terror para o povo de Deus daqueles dias. 1 Reis vai registrar a história desta mulher. Se você quiser depois leia na sua casa, a partir do capítulo 21. Jezabel, no Antigo Testamento, era a mulher do rei Acabe. Esta mulher, ela foi considerada a mulher mais ímpia daquela época. Aquela mulher, ela trouxe práticas pagãs para a nação de Israel, promoveu a idolatria e matou muitos profetas. Era uma exímia matadora de profetas. Ela convenceu o seu próprio marido, o rei Acabe, a adorar outros deuses que não fosse o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Aquela mulher, ela sustentava 850 profetas dos deuses Baal e Azerá. Esses profetas faziam rituais detestáveis, provocando a ira de Deus. Irmãos, essa mulher era tão terrível ao ponto de amedrontar o profeta Elias. Sim, aquele que profetizou 3 anos de seca, e assim aconteceu. Aquele profeta que fez muitos milagres, que tinha ousadia e autoridade de Deus, se amedrontou diante desta mulher. A Bíblia vai dizer que ele ficou com tanto medo desta mulher, que ele fugiu para o deserto, com medo de morrer. E ali no deserto ele chega ao ponto de pedir que o próprio Deus o matasse. Mas Jezabel, ela foi punida. Deus encheu Elias de coragem, de autoridade ali no deserto. E Elias voltou à presença daquela mulher e profetizou que ela teria uma morte sangrenta e que os cachorros comeriam seu cadáver. Um rei chamado Jeú envia seus homens ao palácio de Jezabel, e ali no palácio eles invadem, e Jezabel é então atirada de uma janela. Ao cair da janela, ela é pisoteada por cavalos, e o seu cadáver é comido por cachorros, cumprindo-se assim a profecia de Elias. Percebam as principais características do espírito de Jezabel. Alguém manipuladora, alguém que queria mandar em tudo, inclusive no rei. Alguém que estava disposta a fazer qualquer coisa para alcançar o seu objetivo. Era alguém que alegava ter profecia e revelação de Deus. Seu objetivo final, na verdade, era perseguir e matar os profetas de Deus e levar os servos de Deus à prostituição física e espiritual. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado com pessoas que saem difamando os outros irmãos, pessoas que falam mal dos irmãos e perseguem líderes e membros da igreja. Será que o espírito de Jezabel não circula ainda nas igrejas de hoje?
Pode crer que sim, irmãos. Pode crer que sim. Então, o que estava acontecendo aqui nesta igreja? Os líderes, ou especificamente o anjo da igreja, como líder maior, estava tolerando que essa mulher não somente ensinasse os membros da igreja, mas ainda que os seduzisse a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Essa mulher pervertida, que se intitulava profetisa, ela, através dos seus enganos e supostas revelações divinas, enganava alguns da igreja, um pequeno grupo da igreja, que certamente eram pessoas que padeciam de falta de conhecimento bíblico e de discernimento de espírito. Porque, irmãos, esse é o caminho propício para que uma heresia possa se disseminar. Quando uma pessoa ela não tem base bíblica e ela não tem intimidade com Deus ao ponto de discernir essas coisas estranhas que às vezes querem entrar na igreja, ela acaba aqui cedendo. É por isso que a gente insiste tanto em você jejuar, em você orar, em você buscar a presença de Deus, em você estar presente nos cultos e doutrina, porque isso é bom para você. Isso é importante para que você não seja enganada pela Jezabel. Como fora possível que essa mulher ascendesse na igreja durante tanto tempo, chegando a uma posição de liderança, e não havia ninguém que pudesse barrar os seus passos? Não havia ninguém que tivesse discernimento de Deus ao ponto de detectar a sujeira desta mulher? Mas ela não escapou do Todo-Poderoso, não. Jesus desmascarou ela. E Jesus orientou a essa igreja que tomasse postura. Aquela mulher, ela transtornou o rebanho de Tiatira e comprometeu a ortodoxia e a pureza da sua igreja. Aquela mulher estava arrastando homens para o pecado, para a idolatria, ensinando coisas erradas. E por que Jesus ele repreende o anjo desta igreja? Porque ao tolerar o trabalho de Jezabel, a igreja de certa forma estava aprovando e contribuindo para que aquela heresia se espalhasse. Ao detectar um problema, a igreja não pode simplesmente fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo e seguir o seu trabalho, jogar uma coberta por cima. A igreja aqui está sendo alertada pelo Senhor a não fechar os olhos para tal heresia. Uma igreja, como dissemos, que tinha amor, tinha fé, tinha perseverança, tinha obras, tinha trabalho, tinha qualidades, mas padecia de discernimento e não conseguia detectar as heresias e ainda tolerava. O fato é que o Senhor havia aqui trazido à tona o pecado de Jezabel e de seus seguidores, e agora ele esperava que o líder da igreja de Tiatira tomasse uma postura, porque se aquela situação continuasse, aquela igreja estaria a passos largos para a sua ruína. A igreja poderia até querer continuar fechando os olhos, deixando a coisa continuar acontecendo da forma que estava. Mas o juízo daquele que tem os olhos como chama de fogo viria. Versículos 21 a 23. Dê-lhe tempo para que se chegasse, se arrependesse. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada,
E trarei grande tribulação aos que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. O Senhor aqui havia concedido tempo para que aquela mulher se arrependesse da sua prática imoral. Porém, a mesma se recusava. Não restava então outra opção a não ser a execução dos seus justos juízos. O texto diz que aquela mulher seria lançada numa cama, ou ficaria acamada, ou padeceria em virtude de alguma doença ou deficiência. Veja só, aquela mulher que antes usava uma cama para os seus prazeres, para a sua prostituição, seria agora a cama o instrumento do seu fim, o lugar do seu sofrimento. Os que adulteravam com ela sofreriam uma grande tribulação. Aqueles que cederam aos encantos daquela falsa profetisa, agora iriam enfrentar momentos difíceis e a recompensa pela sua prostituição. Os filhos de Jezabel, isto é, os seus descendentes espirituais, aqueles que exibiam sua influência, seriam mortos. O juízo de Cristo estará então feito, e todas as igrejas saberão que Ele é aquele que sonda mentes e corações. Jesus aconselha aqueles cristãos remanescentes, graças a Deus, porque sempre existia nessas igrejas um grupo de cristãos remanescentes que não cediam a essas heresias. Versículos 24 e 25. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que você tem até que eu venha. Então existia um remanescente fiel aqui em Tiatira, que parecia ser a maioria da igreja, que não seguia a doutrina daquela falsa profetisa chamada Jezabel. A porção fiel da igreja aqui é elogiada por Cristo e orientada a conservar a sua fidelidade até que Ele venha. Cristo garante que não iria mais sobrecarregá-los com mais nenhuma obrigação espiritual maior do que aqueles que eles já tinham. Pelo contrário, eles deveriam conservar a fidelidade naquilo que Cristo já havia confiado nas suas mãos. E Cristo faz então uma promessa aos vencedores, no versículo 26 a 29. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. Eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembra que ele se apresentou como Filho de Deus, aquele que tem autoridade. Aquele que tem autoridade também é capaz de dar autoridade. Se ele tem autoridade do Deus Pai, se ele é o Filho de Deus constituído de autoridade, então ele tem autoridade para outorgar a sua igreja. E a primeira promessa que ele faz àquele que vencer
é que Ele vai nos constituir de autoridade, irmãos, sobre nações. O que é isso? Como assim? Jesus vai nos dar autoridade sobre nações? Isso mesmo. É isso mesmo. Ele vai nos dar autoridade sobre nações. A igreja vencedora terá o privilégio de governar ao lado de Cristo Jesus e receberá dele autoridade sobre nações. Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Reinaremos com ele por 1000 anos. Irmãos, onde vai ser esse reino por 1000 anos? Vai ser na terra, irmãos. Vai ser na terra. Jesus vai reinar com sua igreja na terra. E eu provo para você. Está lá em Apocalipse 5, 9 e 10. E cantava um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Eles reinarão sobre a terra. Jesus vai dar autoridade à sua igreja para julgar sobre a terra, para reinar sobre a terra. Segunda promessa, Jesus daria aos vencedores a estrela da manhã. Jesus é a própria estrela da manhã, aleluia. O cristão que se dispuser a conhecer Jesus e sua verdade, estará sempre seguro e com o norte firmemente estabelecido. Irmãos, qual a maior recompensa para um vencedor do que chegar ao eterno dia iluminado para sempre na luz de Jesus? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aleluia. E claramente estão excluídos dessa promessa aqueles que seguissem aos ensinos daquela falsa profetisa chamada Jezabel. Concluímos, irmãos, este estudo dizendo que, da mesma forma que Jesus ele recriminou o comportamento da igreja de Tiatira, Jesus também recrimina o comportamento de igrejas que não cuidam bem da sua palavra. Porque às vezes, irmãos, tem tudo isso que essa igreja tinha. Tem amor, tem fé, tem perseverança, tem obras, mas tem desleixo na palavra. Não cuida, não busca conhecimento. Precisamos defender a qualquer custo a fé que uma vez foi dada aos santos e afugentar todos aqueles que em nome de Jesus ficam trazendo falsas profecias e enganos ao povo de Deus. É preciso tomar cuidado com nossas tendências carnais, que às vezes estão travestidas de espirituais. Tem muita tendência carnal travestida de espiritual. Olha o que aquela mulher estava fazendo. Estava usando a fé, usando o espiritual, travestindo-se do espiritual para atender tendências carnais. A igreja em Tiatira era calorosa, cheia de obras e amor, mas permitiu que esse amor a tornasse cúmplice de traição ao Senhor. Ao tolerar Jezabel, automaticamente essa igreja era cúmplice à traição que estava acontecendo contra o Senhor. O amor que tolera o erro ainda desconhece o que é certo.
Irmãos, o verdadeiro amor não tolera o erro. Você pode dizer que ama alguém. O seu amor de fato será verdadeiro se você apontar o erro dela. Porque isso é amor, isso é cuidado. O amor que tolera o erro desconhece o que é certo. Deus nos ama. E não existe nenhuma dúvida quanto a isso, mas Ele não tolera o erro. O fato de Deus amar o pecador não quer dizer que Ele ama o pecado. Deus odiava o pecado de Jezabel e dos seus seguidores. O que fazer, queridos? Diante da iminência desse espírito de Jezabel continuar rondando as igrejas. Vigilância e oração. Nem tudo que parece espiritual vem do Espírito de Deus. Nem tudo que parece espiritual vem do Espírito de Deus. É por isso que nós precisamos tanto buscar a Deus. Imagine a responsabilidade que temos de descortinar esses enganos que circulam em meio à igreja. Vigilância e oração sempre. E que possamos aprender com essa igreja a não desprezar o conhecimento das Escrituras, a examinar tudo, reter o que for bom, não desprezar as profecias, como diz lá em Tessalonicenses, mas reter tudo, examinar tudo e reter aquilo que for bom.